Ontem foi confirmada a saída do Matheus Martins e ele é o terceiro ponta, né, que sai nessa reta final de Série C, né, de primeira fase de Série C. Saiu o Islan, saiu o Orlando Júnior e agora o Matheus Martins. Naquela posição, realmente só o Alisson e Joãozinho. Você colocou, inclusive, o Matheus Rocha no último jogo, mais adiantado, só que o Matheus Rocha é lateral direito de origem. Como lidar com essas ausências nesses 4 jogos que faltam da primeira fase da Série C? Boa tarde, Cília. É verdade, saíram os 3 pontas e é onde a gente mais está tendo dificuldade, né? Uma vez que o jogo se torna muito intenso pelos lados do campo e a gente precisa dessa agressividade, de um atacante que tenha esse 1 para 1, que seja agressivo, que finalize em gol. Isso a gente é uma carência muito grande que a gente segue no mercado tentando buscar, né? Sempre lembrando, como eu falei, no final dessa reta final da primeira fase, sempre é muito difícil buscar reforços, né? Que a grande maioria dos jogadores que tem essa eficiência estão sob contratos. E a gente está tentando, até agora, aí, buscar essa solução no mercado para ver se a gente consegue trazer esses jogadores para essa reta final da competição. Boa tarde, professor. Após a última partida, né, o senhor até falou que a situação do G8 ficou mais difícil. Agora já há, né, um direcionamento claro assim por parte da comissão técnica dos atletas de que o objetivo é se afastar ali daquela zona perigosa, só está 1 ponto, né? Nessa rodada agora, 4 times que estão abaixo do ABC vão jogar em casa e o ABC joga fora contra o líder. Isso é uma coisa que preocupa, de certa forma, o torcedor. Eu queria saber se há esse direcionamento também agora diretamente para o plantel. E sobre o Ítalo, né? Ele saiu machucado no primeiro tempo, ele vai ter condição de viajar ou vai ficar fora da partida? Obrigado. Bom, boa tarde, Rodrigo. Realmente, essa rodada vai ser bastante difícil, né? Enfrentar o líder, onde vem invicto dentro de casa. A gente sabe o quanto é difícil jogar lá, mas não é a rodada que vai definir a classificação, né? Quem vai classificar e quem não vai classificar. A gente tem que fazer um jogo muito consciente, com bastante equilíbrio, né? Seguindo as nossas convicções. Embora o G8 fique um pouco distante, mas também com uma vitória lá a gente pode voltar para a briga novamente da classificação, né? Então, enquanto a chance, a gente tem que acreditar, né? Lembrando que é de suma importância a gente buscar pontos de Caxias, né, para não ter nenhum problema durante a semana, mesmo sabendo que a gente ainda tem mais 2 jogos dentro de casa. Tá? Em relação ao Ítalo, antes do jogo do ABC, a gente já tinha essa convicção de fazer o Gênison, né, lá no Sul. O Ítalo sentiu a panturrilha, mas a gente sabe que o jogo lá vai ser muita bola aérea, muito choque, e a gente entende que para esse tipo de jogo o Gênison pode ser mais eficiente nesse momento, né, para esse jogo. Então a gente vai optar pelo Gênison. Boa tarde, Rodrigo Santana, Júlio Araújo da Rádio 96 FM. Lá na imprensa mineira se fala muito no nome do senhor para substituir o Enerson Moreira, que acabou de cair do América Mineiro na última segunda-feira, e o pessoal lá vincula o seu nome, inclusive, como principal alvo do Coelho. Inclusive, fala-se que já houve até um contato, uma sondagem por você. Eu queria que você falasse um pouquinho se existiu alguma conversa, se existe a possibilidade da sua saída ou não do ABC nessa reta final da primeira fase. Bom, a relação à imprensa mineira, ela tem um certo carinho, né, por nós, por ter trabalhado já em quase, acho que 5 clubes lá no estado, e é só especulações, né? Então, nada formal do América, a gente segue muito convicto aqui, sabendo da nossa responsabilidade desse jogo importante que a gente tem para o sábado. Rodrigo, boa tarde. Queria saber de você, vai pegar o Caxias, o time está invicto em casa, e tem 2 pontos importantes nessa visão desse jogo. O primeiro é um time que já está classificado para o quadrangular final. Então, a gente não vai ver mais a pressão sobre o Caxias de que conseguir pontos para chegar até o quadrangular. Então, na minha visão, a ABC entra um pouco mais pressionado em relação ao Caxias nesse jogo. E o segundo ponto é a classificação do Caxias para a próxima fase e o relaxamento nesse fim de campeonato. Como é que você está vendo esse confronto com o Caxias em relação a isso? A classificação do time do Sul para o quadrangular final. São equipes que estão vivendo cenários diferentes, né? O Caxias está sabendo aproveitar muito bem e fazer suas pontuações dentro de casa, buscando ponto fora também. Já estão classificados, parabéns, estão fazendo um grande trabalho. E a gente vai com um jogo, eu não posso dizer que é uma decisão, mas a gente tem que encarar como de suma importância buscar pontos lá.
né? Independente de como eles vão entrar, se vão entrar concentrados ou não, acredito que sim, né? Porque vão querer manter a primeira colocação para ter algum tipo de vantagem no quadrangular. Mas a gente vai com a nossa certeza que a gente tem que buscar ponto, né? Se vai ser 1 ponto, se vai ser a vitória, melhor ainda. A gente sabe que é difícil, sabe que ninguém venceu lá dentro, mas estamos estudando muito o adversário para fazer um grande jogo lá. Rodrigo, boa tarde. Como é que está essa dor de cabeça para montar o meio de campo? Você não vai ter o Adeilson, que tinha voltado agora há pouco, mas está suspenso, assim como o Bruno Leite. Como é que você está vendo quais são as opções para montar esse meio de campo contra o Caxias? Obrigado. A gente está tendo essa dificuldade, né? Na reta final do campeonato, você acaba perdendo algumas peças e todos os jogos se tornam mais difíceis de jogar. E a gente também está preparado para isso, né? A gente perdeu o Adeilson, que é um jogador muito importante, que entrega uma intensidade muito alta para a gente. E hoje a gente inicia a montagem, né? Possivelmente a gente está testando, a gente vai testar ali o Carlos, né, nessa situação. Os 2 últimos jogos, o Adeilson que voltou ali jogando, tem a possibilidade do Carlos e ver se o Otávio já recuperou, né? Que também saiu um pouco com os adutores pesados, para a gente montar uma equipe forte para ir lá, porque a equipe do Caxias é muito forte fisicamente, né? Eles competem muito aqui no meio de campo e a gente precisa ter muita força ali no meio de campo. Rodrigo, boa tarde. Pedro Henrique Brandão, Jovem Pan. Eu queria falar que você abordasse essa situação do final, da reta final, né? Em relação à janela ainda aberta, né? Muito fala-se de possibilidade de reforços ainda. Queria que você falasse um pouco como é que você encara isso, a chegada de alguém nesse momento, em qual setor, se seria nesse setor, né, da ponta ali, que você até começou a entrevista hoje falando sobre isso, mas eu queria saber como é que você enxerga essa possibilidade de uma chegada para 4 jogos, né, numa possibilidade aí muito difícil, muito remota de classificação. Como é que você enxerga esse tipo de sondagem no mercado neste momento da competição? Obrigado. Bom, como eu venho falando, fica muito difícil no final, né? A gente vai perdendo algumas peças que já não vinham rendendo acaba saindo, outras que têm mais para produzir e devido a um certo de pressão também não consegue desenvolver. A gente está procurando extrair o máximo aqui, até improvisando alguns jogadores e passando confiança, porque esse elenco o que falta é confiança, porque pelo que cria, o volume que cria, se tivesse um pouquinho mais de confiança para tentar se arriscar um pouquinho mais ao gol, eu acho que a gente estaria em outra parte da tabela. Em relação às contratações, a gente tem um mercado mapeado, muitos ainda têm contrato de Série D, que é muito mais fácil você buscar algum jogador que está se destacando na Série D, só que ainda estão em decisões, né? Os que a gente mapeou, infelizmente, acabaram que conseguiram classificar e passar de fase. Isso dificulta para a gente. E os jogadores de mercado de B já fica mais difícil de atrair, né? Então, a gente vai fazer um jogo muito, pode-se dizer para nós, aqui dentro, em termos de contratação decisivo, né? Porque a gente somando ponto lá, mais do que nunca, a gente necessita de no mínimo 2 jogadores aqui dentro da semana. Né? Para o jogo do Caxias, é evidente que não chega ninguém, mas possivelmente na próxima semana esteja chegando algum tipo de reforço aí, porque de repente a gente pode estar brigando até por uma possível classificação, desde que a gente faça um bom resultado lá em Caxias. Professor, até pela questão, né, de ser um jogo muito aéreo lá, o senhor falou agora para justificar já também a escalação do Gênison, existe a possibilidade de o ABC ir com a linha de 3 ali atrás, de 5 também, pode ser se os laterais baixarem muito, sem aquela figura também do primeiro volante, e o Otávio está com essa dúvida, né? Mas tem o Ian Carlos que também faz aquela função, é uma possibilidade que vocês avaliam para esse próximo jogo. E sobre arbitragem, né? Teve uma polêmica aí, porque o árbitro que foi escalado para o jogo lá é o mesmo árbitro que teve no centro de uma polêmica gigantesca envolvendo a ABC e Caxias no ano passado, pela escalação irregular de um jogador, que ele errou na súmula, né? na confecção da súmula lá. Acho que o senhor deve ter ficado sabendo também sobre isso. Isso, de alguma forma, interfere em alguma coisa ou o senhor acha que não faz nenhum tipo de sentido? Obrigado. Bom, em relação ao sistema, baseado no jogo da Ponte Preta, não sei se vocês assistiram, o campo estava praticamente impraticável, muita chuva, muito pesado, e realmente necessitaria mudar o sistema. A gente teria com jogadores mais com esse tipo de característica, né? De bola aérea, de chutão, de carrinho, enfim. É um jogo que mudaria
bastante as características do nosso jogo que a gente fez aqui contra o Figueirense. Então a gente vai estudar as duas possibilidades, as duas formas e analisar, né? A gente chegando lá de manhã a gente pede para algum membro da comissão ir lá visitar o gramado para ver como a forma que a gente vai sair de jogo. Vamos treinar duas variações, sim. Em relação a toda essa polêmica, a gente espera que essa polêmica fique fora do campo, né? Eu acho que os dois clubes não pode trazer isso para dentro do jogo, né? Mas eu acho que isso também poderia ser evitado para não gerar esse tipo de polêmica, né? Então, em relação à própria CBF, ali poderia cartear melhor ali para não ter esse tipo de problema, de desconfiança, porque no ano passado houve sim toda essa polêmica, porque também ninguém quer perder, ninguém quer ficar de fora, então cada um luta com as suas armas, né? Então a gente encontra aí o pessoal falando, o ABC tentou fazer algo contra o Caxias. Não, o ABC tentou fazer por ele, né? Ele quis defender o dele como o Caxias quis defender o dele. Espero que isso não se agrave, não se inflame a torcida, principalmente a adversária lá, e a gente faça um jogo que vença o melhor, quem esteja melhor equilibrado, quem erre menos, que hoje no futebol quem erra menos é o que mais vence o jogo, e que seja um jogo sadio e, quem sabe, aí até o jogo a CBF consiga voltar atrás de repente e definir. Nada também contra o árbitro, né? Mas sim só para evitar qualquer tipo de desconfiança. Rodrigo, no campo de ataque você já confirmou o Gênison no lugar do Ítalo, que é desfalque para esse jogo. O Alisson, com o senhor, nunca foi reserva. Dessa vez, contra a equipe do último jogo, você escalou o Joãozinho, mas você acabou de falar que é um jogo muito físico e de muita bola aérea, e o Joãozinho é um cara de maior estatura. Jonathan Carlos está sendo avaliado para que ele torne nesse jogo contra o Caxias, ou o Joãozinho será mantido? Obrigado. Olha, a gente vai trabalhar a nossa fase ofensiva hoje, a partir de hoje. Com certeza, quem tiver melhor vai estar jogando, né? A gente, não sei se vocês estão percebendo, os esforços que eu estou fazendo, tentando dar oportunidade para todos. Desculpa. O próprio Jonathan também foi titular contra o Floresta, o João foi opção. Deixa eu só beber um pouco d'água aqui. E eu estou esperando que o cara entre e resolva o problema. A partir do momento que o atacante chegar e resolver o nosso problema ofensivo, ele vai manter, né, durante o jogo. Eu acredito que se o campo estiver seco, o João tem essa possibilidade de condução de bola, de facão, né? O Jonas é um jogador não de atacar o espaço, é um jogador mais de bola no pé, né? E fazer a jogada individual. Então a gente vai ver o que a gente vai ler ali melhor. O Alisson está tendo um comprometimento tático sem a bola muito importante para a gente. Tem a bola aérea, principalmente nas bolas paradas defensivas, ela está sendo muito útil, e na ofensiva, né? Então, o cara que está levando essa vantagem não só pela sua experiência, mas pela entrega que ele está tendo, né? Tem um momento do jogo ali que ele vai cansar, é natural, e a gente está tentando revezar e trocando, e no momento que a gente entra, a gente também espera de quem está entrando para chamar a atenção e falar, esse cara merece mais 40 minutos, 45 minutos, e assim vai. Então, a gente está tentando rodar o elenco, principalmente do meio de campo à frente, para ver quem vai estar melhor ali sustentando o jogo de uma melhor forma. Em relação ao sistema defensivo do Otávio para trás, depois que a gente alterou ali do Floresta, foi, eu acho que, segundo jogo meu aqui, que a gente não tomou gol, nos 2 últimos jogos tomou um gol e vinha tomando muito gol, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, chegou, mudou isso, mudou aquilo, mas claro que eu mudei. Eu cheguei aqui porque houve uma alteração, porque alguma coisa não estava dando certo. E a gente, identificando ali, a gente optou por um pouquinho mais de segurança nessa linha de 4 e ser mais eficiente na frente, cara. Eu acho que o nosso maior problema nesse momento é ser mais decisivo ali na frente.